Há algo que apodrece no silêncio das noites, algo que enraiza as entranhas com mais crueldade do que qualquer faca, e é o brutal despertar para uma verdade que destrói tudo o que você pensou sobre a vida. Não é a mentira piedosa que abraça as crianças para protegê-las de pesadelos, mas essa mentira venenosa e meticulosamente tecida que mantém homens adultos rastejando como mendigos, esperando por migalhas de aprovação de um mundo que devore o ingênuo como se fossem carne fresca em um banquete de lobo. O que você está prestes a receber não é um presente que você pode retornar quando não gosta, é uma maldição que é pregada à sua alma como um ferro ardente, porque uma vez que você vê os fios invisíveis que movem os seres humanos como fantoches, você não pode mais fechar os olhos e fingir que o teatro é real. 500 anos atrás, quando o mundo ainda estava cambaleando entre as superstições da Idade Média e o início do Renascimento, quando os homens acreditavam que os reis eram ungidos por Deus e que a bondade natural do coração humano era uma verdade inquestionável, um italiano cujo nome se tornaria sinônimo de puro mal, Nicolás Maquiavelli. Mas aqui está o segredo que eles esconderam de você. Maquiavel não era mau, foi honesto. Tão brutalmente honesto que suas palavras se tornaram mais perigosas do que qualquer exército, mais devastador do que qualquer arma, porque ele escreveu o manual de instruções que o poderoso mantém como o tesouro mais precioso. A Igreja Católica não apenas proibiu seu livro, aqui o declarou. Os reis não apenas o condenaram em público, mas estavam em segredo como se ele fosse o evangelho perdido do poder. Por que tanto terror para páginas simples manchadas de tinta? Como Maquiavel não escreveu filosofia da sala para intelectuais chatos, ele não construiu castelos de areia sobre como as coisas deveriam ser em um mundo perfeito que nunca existia ou existirá. Ele escreveu a anatomia da alma humana, o manual de operações de nossa espécie, não como fingimos que funciona em nossos discursos de domingo, não como gostaríamos de trabalhar em nossos sonhos mais nobres, mas como realmente funciona quando as máscaras caem e a garra que negocia com almas como se fossem ações na bolsa. Maquiavel dissecou a natureza humana como cirurgião dissecando um cadáver, sem sentimentalismo, sem piedade, com a precisão fria daqueles que buscam a verdade, mesmo que essa verdade seja mais feia que a própria morte. E aqui está o que deve congelar seu sangue na medula óssea e se tratar como se você tivesse visto o rosto do próprio diabo, enquanto continua acreditando em contos de fadas sobre honestidade, lealdade e justiça. Enquanto você continua se comportando como uma criança que espera que o mundo seja justo se ele é bom. O que é bom? Que é bom que o mundo é bom. Que é um dos que os que são frossáticos. Eles estão no Conselho Salas, onde decidem se seu trabalho desaparecerá amanhã. Estão nos relacionamentos em que suas emoções manipulam como se você fosse um instrumento musical feito para tocar a melodia de sua conveniência. Eles estão na política em que moldam suas opiniões, sem perceber que seus pensamentos não pertencem a você. Eles estão nas guerras, onde seu sangue são apenas uma estatística vermelha. Eles estão jogando xadrez dimensional, enquanto você continua jogando mármores com as regras que eles ensinaram no jardim de infância. A pergunta que rasga a alma como um grito no silêncio da manhã é simples e brutal como uma adaga. Por que seu pai, aquele homem que supostamente o amou mais do que sua própria vida, nunca lhe ensinou isso? Por que seus professores, aqueles que se proclamaram guias de sabedoria, encheram sua cabeça de ilusões coloridas como balões justos? Por que toda a sociedade, aquela besta cega que arrasta milhões, conspirou para manter seus olhos bandidos como um cordeiro no caminho para o matadouro? A resposta é mais dolorosa do que a pergunta, é mais devastadora do que qualquer traição. Porque eles também não ensinaram a verdade. Porque o sistema, aquela máquina invisível que move vidas, precisa de soldados obedientes que marcharam para a bússola do tambor, não gerais para questionar as ordens. Porque eles o programaram do berço como se você fosse um computador. Acreditar que ver a realidade o torna um cínico amargo, que entender as estratégias do poder faz de você um manipulador sem alma, que compreende as leis que governam o que poderoso faz você mal por osmose. Mas aqui está a verdade que sacode o véu como uma navalha. A ignorância não é virtude, é a maneira mais pura de fraqueza. A ignorância não é inocência, é cumplicidade com sua própria destruição.
E a fraqueza neste mundo não é recompensada com compaixão angelical. É devorada pelo prazer sádico daqueles que se alimentam de carne fresca. A fraqueza é um convite registrado em ouro, para que os predadores cheguem ao banquete com seus ossos. Eles mentiram para você desde o primeiro fôlego que você assumiu sobre a natureza fundamental dos seres humanos. Eles venderam uma fantasia mais elaborada do que qualquer conto de fadas. Eles disseram que somos criaturas racionais, seres de luz que pesamos opções com a precisão de um equilíbrio laboratorial, que calculamos resultados como máquinas perfeitas, que tomamos decisões com base em lógica pura e razão imaculada. Essa mentira é mais perigosa do que qualquer veneno que já existiu, porque pelo menos o veneno mata rapidamente. Essa mentira mata você lentamente, dia após dia, decisão após uma decisão fracassada. Maquiavel sabia disso há 5 séculos, quando escreveu com a precisão de um bisturi. Os homens geralmente julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque todos podem ver e poucos podem sentir. Você captura a profundidade abismática dessa observação? As pessoas não tomam decisões baseadas na realidade, levam-as com base em ilusões cuidadosamente construídas, no que parece correto sob a luz perfeita do palco, não no que está correto na escuridão crua da verdade. E aqui está a realidade mais sombria de que a maioria das pessoas não quer a verdade. Elas querem conforto. Pense por um momento e sinta como algo é torcido dentro do seu estômago quando você reconhecer esses padrões. O amigo que lhe implora conselhos sobre o relacionamento fracassado dele, mas o ignora porque a verdade machucaria demais. O trabalhador que reclama de ser quebrado, mas joga dinheiro no café caro todas as manhãs porque o ritual o faz se sentir importante. A mulher que jura que quer um homem bom, mas cai repetidamente nos braços de quem a trata como outra opção em seu menu de prazeres. A lógica morre no momento em que ele colide com o desejo. A razão evapora ao enfrentar medo, luxúria, status ou conforto. Esse é o jogo que você não entende e está jogando mal porque eles lhe disseram que convenceu as pessoas com fatos, que você ganhará argumentos com evidências, que mostrará o caminho racional. Mas os fatos não movem as pessoas, sentimentos. O homem que domina os sentimentos como professor, domina sua arte, que sabe como evitar a lógica como um rio evita rochas, e fala diretamente com as emoções primitivas que governam a alma humana, que o homem controla todos os cômodos aos quais ele entra como se fosse o diretor de uma orquestra sinistra. Esse homem não perde tempo tentando provar que está certo com argumentos que ninguém quer ouvir. Faz as pessoas se sentirem nos intestinos de que estão certos. E isso é infinitamente mais poderoso do que qualquer argumento racional, mais letal do que qualquer arma forjada pelo homem. Os grandes manipuladores da história não chegaram ao poder com planilhas e estatísticas. Hitler se levantou com discursos que inflamaram a raiva, o medo e a esperança. As corporações não ganham bilhões de bilhões mostrando a fórmula química do refrigerante. Elas vendem felicidade em uma garrafa. As religiões não se expandem com debates filosóficos. Elas se estendem para capturar o coração, a alma, o medo da condenação e a promessa do paraíso. É por isso que você perde discussões. Então elas ignoram seus conselhos, para que as pessoas que você deseja influenciar, que você é drenado entre os dedos como a água, porque você pensou que as pessoas eram racionais quando são realmente viciadas em perseguir sensações. Aqui, você tem a primeira lição sombria que mudará sua vida para sempre. Pare de mudar de mente com fatos e começar a moldar as emoções. Você quer que alguém siga você? Não diga a ele o que é bom para ele. Mostre a ele o que o faz se sentir bem consigo mesmo. Você quer influenciar seu parceiro? Não discuta com a lógica. Faça com que a dor de perder você ou a alegria de agradar sua experiência. Você quer dominar nos negócios? Esqueça os dados. Crie a história que faz seu público acreditar que você é o inevitável vencedor. O homem que argumenta com fatos é um professor de escola perdido em um mundo que não entende. O homem que manipula os sentimentos é um rei que molda a realidade à sua vontade. E depois de entender isso, você começará a ver através de todos os que estão ao seu redor. O sorriso do político, a marca influenciadora, as desculpas do trabalhador, todas são máscaras projetadas para proteger sentimentos, não para revelar verdades.
Mas uma vez que você vê a máscara, uma vez que você sabe que por trás de cada ação há uma emoção, uma fraqueza, uma fome de Cespered, você pode puxar os fios que movem os bonecos. E este é apenas o começo do seu despertar, porque se as pessoas são irracionais, a lealdade deve ser uma ilusão. E isso nos leva ao próximo aviso devastador de Maquiavel sobre a natureza predatória da existência. Existem apenas dois tipos de homens neste mundo: predadores e barragens. Isso é tudo. Remova máscaras educadas, política, moralidade, e o que resta é a lei mais antiga da natureza. Os fortes tomam, os fracos são levados. E aqui está a crueldade oculta que a maioria nunca reconhece. A fraqueza não apenas falha em proteger-lo, mas também atrai predadores, pois o sangue atrai tubarões em água escura. Por que os perseguidores escolhem o garoto quieto e não o lutador? Por que as empresas cortam os funcionários mais fracos? Por que as mulheres abandonam o homem que se dobra e se agarra ao homem que permanece firme? Porque os predadores sempre escolhem comida fácil, a barragem que não pode ser defendida, a vítima que não representa perigo. Maquiavel sabia quando escreveu: é melhor ser temido do que amado se você não puder. Não porque o medo é nobre, mas porque o medo mantém os lobos afastados. Força o amor convida à traição, mas o medo sem amor exige sobrevivência. Aqui está a virada sinistra que a maioria dos homens nunca entende. A fraqueza não apenas o destrói, corrompe todos ao seu redor. Um homem fraco para os outros para carregá-lo. Um homem fraco drena os fortes até que o cortasse ou colapiem com ele. Um homem fraco torna o mundo mais difícil para todos os outros, porque quando os predadores o devoram, eles não param por aí, procuram a refeição seguinte. É por isso que a fraqueza é mais perigosa que a crueldade. Homens cruéis pelo menos se sustentam. Homens fracos se tornam buracos negros, arrastando os outros para baixo com eles. E, no entanto, a sociedade diz para você ser inofensivo, que você amolece, que abraça sua fraqueza. Eles o chamam de sensibilidade. Eles o chamam de ser um homem melhor. Mas aqui está a verdade que ninguém ousa pronunciar. O homem que não pode se defender, sua família ou sua reputação, não é um homem bom. É uma responsabilidade. A força não é opcional. É o preço da sobrevivência. E depois de aceitar isso, o mundo parece diferente. Cada interação se torna um teste. Quem é um predador? Quem é presa? Quem é forte o suficiente para estabelecer as regras? E quem é fraco o suficiente para segui-los cegamente? Seu pai, seus professores, talvez até sua mãe. Todo mundo te disse a mesma coisa. Eu sei gentilmente. Não faça ondas. Não incomoda ninguém. E as pessoas vão querer você. Eles mentiram para você. Maquiavel ouviu séculos atrás quando escreveu: os homens são tão simples e estão tão inclinados a obedecer às necessidades imediatas que quem enganar nunca terá vítimas para seus enganos. Você vê o que ele quis dizer? As pessoas confundem a fraqueza com a bondade. Eles confundem a obediência com a virtude e confundem ser gentil com ser valioso. É por isso que as mulheres dizem que querem meninos bons, mas terminam com homens que quebram as regras. É por isso que as empresas elogiam o jogador da equipe enquanto promovem rigidez implacável. É por isso que o mundo continua a recompensar aqueles que você chama de meninos maus, tiranos, tubarões. Porque ser gentil não é o mesmo que ser bom. Ser gentil está evitando o conflito porque você tem medo. Ser gentil, dizer o que as pessoas querem ouvir você. Ser gentil está procurando aprovação, aguardando migalhas de validação. Ser bom é algo completamente diferente. Ser bom é ter a conversa difícil que qualquer outra pessoa terá. Ser bom é dizer o que precisa ser dito, mesmo quando outros se sentem desconfortáveis. Ser bom está sendo firme em princípios, mesmo que isso faça você odiar. Garotos amigáveis buscam aprovação. Bons homens ganham respeito. E aqui está a virada brutal. As mulheres não respeitam o garoto gentil. Os chefes não confiam no garoto gentil. Os amigos não seguem o garoto gentil porque a bondade sem força é apenas fraqueza disfarçada, e a fraqueza é repulsiva. Veja a história com os olhos abertos. César, Alejandro, Napoleão era amigável? Eles podem ser generosos, sim. Eles poderiam ser misericordiosos, sim.
mas apenas quando ele serviu seu poder, nunca às custas da força. Veja o poder moderno. Diretores executivos, presidentes, campeões. Eles são meninos amigáveis? De jeito nenhum. Eles são justos. Eles são equitativos. Eles protegem aqueles que estão com eles, mas não se dobram por aprovação. Eles não tremem em rejeição. Eles não têm medo de serem odiados, e é por isso que os seguem. Você pode ser gentil sem ser fraco. Você pode ser bom sem ser gentil. Mas você não pode ser respeitado se for fraco. A força com bondade é magnética. A fraqueza com bondade é veneno. Se você não leva nada mais do que isso, pegue isso. Pare de tentar amá-lo e comece a exigir que eles o respeitem. Porque quando a escolha é entre ser temida, ser amada ou ser ignorada, o pior destino para um homem deve ser ignorado. Seu pai provavelmente lhe disse que a lealdade é tudo. Seja leal aos seus amigos. Seja leal à sua empresa. Seja leal à sua esposa. Mas Maquiavel viu o mundo como é, não como pretende ser. E seu aviso foi brutal. Como o amor e o medo dificilmente podem existir juntos. Se precisarmos escolher entre eles, é muito mais seguro ser temido do que amado. Leia isso novamente. É mais seguro ser temido do que ser amado. Por quê? Porque o amor é frágil. O amor é condicional. O amor é leal apenas quando beneficia quem o dá. Você viu isso se desenvolver 1000 vezes, mas não teve o valor de nomeá-lo. Aquele amigo que só liga quando precisa de algo. Aquela empresa que prega, somos uma família, até a próxima rodada de demissões. Aquela mulher que mantém suas opções abertas e exige seu compromisso. Isso não é lealdade. É a exploração vestida como lealdade. E aqui está a parte que a maioria dos homens nunca entende. Lealdade sem reciprocidade não é nobre, é fraqueza. Um homem que continua lealdade a pessoas que não o retornam não é virtuoso, ele é um tolo. E os tolos são feitos para serem usados. Pense nos homens mais poderosos que você conhece. Não aqueles que pretendem, mas aqueles que realmente controlam suas vidas. Eles são cegamente leais? Eles ficam depois da traição? Após a falta de respeito, depois de receber como garantido? De jeito nenhum. Eles são estrategicamente leais. Eles entendem que a lealdade é um contrato e, no momento em que o contrato quebra, todas as apostas são canceladas. Aqui está a verdade fria como o gelo. A lealdade não é ser um cachorro que continua independentemente do que. É ser um lobo que caminha ao lado daqueles que provam ser dignos e mostra os dentes no momento em que não estão. Maquiavel sabia disso. Ele viu reis que confiavam muito para ser esfaqueado nas costas. Ele viu líderes que pensavam que o amor os protegeria apenas para serem devorados pelas mesmas pessoas que juram lealdade. E hoje nada mudou. O local de trabalho, o mercado, até sua própria casa. A lealdade existe, mas apenas enquanto serve aos interesses de alguém. Então, como você usa esse conhecimento? Simples. Seja generoso com sua lealdade, mas seja implacável quando a remover. Experimente as pessoas. Observe como eles se comportam quando não há nada nele para eles. Observe quem aparece em suas tempestades, não apenas no seu sol. E nunca, nunca continue dando àqueles que o sangraram até secar. Um homem que exige lealdade, mas nunca a devolve, é um tirano. Mas um homem que continua lealdade àqueles que não o retornam, é um escravo. E os escravos são feitos peças. Aqui está a segunda lição sombria. Você nunca desperdiçou lealdade naqueles que não podem ou não devolver lá. Porque a lealdade sem reciprocidade não é amor, não é honra, não é nobre, é fraqueza. E a fraqueza é devorada viva. Mas isso levanta uma questão aterrorizante. Se a lealdade é frágil, se o amor é condicional, o que realmente protege um homem? O que o protege de traição, de exploração, de ser descartado no momento em que não é mais útil? A resposta de Maquiavel foi arrepiante. Não amor, não lealdade, reputação. Um homem sem reputação já está morto, só que ele ainda não o conhece. Maquiavel escreveu: todo mundo vê o que você parece ser. Poucos experimentam o que você realmente é. Tradução: não importa quem você é, assuntos que pensam que você é. E é aí que a maioria dos homens falha. Eles acham que a autenticidade significa mostrar tudo sobre si mesmo.
Eles compartilham demais. Eles expõem seus medos, suas fraquezas, suas dúvidas. Eles choram por serem incompreendidos. E então eles se perguntam por que ninguém os respeita. Mas aqui está a verdade. O mundo não recompensa o verdadeiro você. O mundo recompensa a você estratégico. Sua reputação é a armadura que o protege de traição. A espada que corta as mentiras. A sombra que o precede em cada quarto. Com uma forte reputação, os inimigos duvidam. Com uma reputação fraca, até seus amigos duvidam de você. Pense na história. Alexandre, o grande conquistado, a metade conhecida não apenas pela estratégia, mas também pelo mito. Ele estendeu as histórias de que era invencível, meio. Seus inimigos acreditavam nele antes do início da batalha. Ou olhe para os tempos modernos. Steve Jobs não apenas construiu a Apple, construiu uma aura. As pessoas o chamavam de campo de distorção da realidade. Investidores, funcionários e até rivais passaram por sua vontade porque sua reputação os fez acreditar que era intocável. Compare que, com os homens, você sabe que eles reclamam constantemente. Eles constantemente explicam. Eles constantemente tentam convencer os outros a ver seu verdadeiro coração. Eles não são respeitados. Eles são pena. Aqui está a lição sombria. A percepção é a realidade. E se não se controlas a percepção, alguém a controlará para você. Você quer ser visto como competente? Nunca reclame de problemas. Apresenta soluções. Você quer ser visto como valioso? Nem sempre disponível. A escassez cria valor. Você quer ser visto como poderoso? Você nunca explica suas decisões para as pessoas que não podem afetar sua vida. Isso é autenticidade estratégica. Não sendo falso, mas revelando apenas as partes de si mesmo que servem a seus objetivos. A reputação é como fogo. Descenda, morre. Estendeu demais, ele queima você vivo. Mas controlado, dá luz, calor e medo. E aqui está a parte mais cruel. Uma vez que sua reputação estiver manchada, é preciso uma vida inteira para restaurar, lá, se alguma vez retornar. Uma única rachadura pode destruir anos de trabalho. Portanto, você deve protegê-lo mais feroz do que o seu dinheiro, mais feroz do que seus relacionamentos, porque sua reputação é o seu passaporte ao poder, e sem ele você já está exilado. Mas a reputação por si só não é suficiente, porque sempre haverá aqueles que tentam destruí-lo, aqueles que invejam, aqueles que querem seu lugar. E isso nos leva ao próximo aviso de Maquiavel. Não há como evitar a guerra. Só pode ser adiado para a vantagem de outros. A maioria dos homens acredita que a paz é normal e a guerra é uma exceção. Maquiavel sabia o contrário. O conflito não é algo que pode acontecer. O conflito é algo que sempre está acontecendo, em silêncio, em sussurros, nas sombras. A única pergunta é se você está pronto para isso ou se será devorado quando chegar. Pense na sua vida como um campo de batalha. Em sua carreira, alguém está sempre observando sua posição, esperando que você tropeça para poder substituí-lo. Em seus relacionamentos, sempre há outro homem disposto a tomar seu lugar se você se tornar fraco. Em seu círculo social, sempre há alguém testando seus limites, vendo até onde eles podem empurrar antes de você quebrar. E aqui está a realidade brutal. Se você não está preparado para a guerra, já perdeu. Os homens de sucesso que você admira, aqueles que se levantam acima, não ficam surpresos com o conflito. Eles esperam isso. Eles treinam para ele. Eles são preparados durante a paz para não sangrar durante a guerra. Um guerreiro não afia a espada na época em que o inimigo chega. Há nitidez todas as manhãs, mesmo quando o campo parece calmo. Então, como você vê isso em seu mundo? Nos negócios, a Amazon se acumula eficaz. Esmaga os concorrentes antes de crescerem. Eles se preparam muito antes da mudança do mercado. Na política, as nações constroem arsenais, fazem alianças e infiltrados rivais durante a paz chamada. Em sua vida pessoal, o homem que permanece em forma, mesmo quando não está ameaçado, o homem que constrói sua economia quando o dinheiro flui, o homem que cresce aliados quando não precisa deles. Esse homem sobrevive quando as tempestades chegam. Maquiavel nos deu a parábola animal. O leão não pode se proteger das armadilhas, e a raposa não pode se defender dos lobos. Portanto, é preciso ser uma raposa para reconhecer armadilhas, e um leão para assustar os lobos.
Você vê isso? Você deve ser ambos. Astuto o suficiente para ver o perigo antes de chegar. Forte o suficiente para esmagá-lo quando eu o faço. A maioria dos homens escolhe um. Eles são astutos, mas fracos. A raposa que acaba sendo destruída. Ou eles são fortes, mas cegos. O leão que se enquadra em armadilhas que nunca viram chegar. Mas o homem que se torna os dois, esse homem é intocável. Aqui está a lei sombria. Não comece as guerras, mas prepare-se para terminar cada uma. Porque aqui há um segredo de que homens fracos nunca capturam. O homem que está visivelmente preparado para a guerra raramente tem que lutar. Por quê? Porque os predadores sentem força e sempre escolhem o objetivo mais fraco. Portanto, interprete-se em um homem que os outros temem tentar. Não porque você é violento, não porque é imprudente, mas porque irradia a preparação. Treine quando ninguém está olhando. Salve quando todo mundo gastar. Estude quando todo mundo estiver distraído. Entre em uma arma antes do início da batalha. Então, quando chegar a guerra, e chegará, você não entrará em pânico. Você estará pronto. Mas vamos ficar claros. Mesmo com força, astúcia, reputação e preparação, a maioria dos homens ainda é destruída por uma simples razão. Porque eles confundem ser gentil em serem fortes. E essa é a mentira final que seu pai lhe disse. As pessoas gostam de imaginar que a honestidade governa o mundo, que a verdade sobe ao topo. Essa integridade sempre ganha. Esse é o conto de fadas. A realidade é que o engano construiu reinos, demoliu impérios e esculpiu o caminho da história mais do que a honestidade nunca fez. Maquiavelli escreveu: um príncipe nunca carece de razões legítimas para quebrar suas promessas. Leia isso novamente. Ele não disse que alguns homens mentiram. Ele não disse que apenas os perversos traem. Ele disse que cada líder, cada governante, toda pessoa, nada o poder eventualmente enganam, porque o engano não é corrupção. O engano é a sobrevivência. Olhe para o mundo natural. A raposa finge atrair presas. As camufladas de cobra antes de atacar. O peixe pescador se esconde no escuro, mexendo sua atração brilhante até que a vítima nada em relação às mandíbulas. Os seres humanos não são diferentes. Os políticos vendem seus sonhos que nunca pretendem entregar. As empresas envolvem o veneno em campanhas de marketing familiar, alegria e liberdade. Mesmo em sua própria casa, as pessoas prometem lealdade, amam para sempre e dizem isso seriamente apenas até que lhes custam alguma coisa. E, no entanto, a maioria dos homens se apega à ilusão de que a honestidade os protegerá, de que se forem bons o suficiente, o mundo os recompensará. Maquiavel idiota sabia a verdade. O enganador nunca terá vítimas porque os homens são simples, porque os homens estão desesperados para acreditar na mentira que os conforta. Aqui está a parte brutal. Se você se recusar a enganar, ainda será enganado. Se você se recusar a jogar o jogo, ainda será um artigo no quadro de outra pessoa. Isso significa que você deve mentir sem fim, trapacear de forma imprudente, trair em cada turno. Número. É isso que os idiotas pensam que é poder. Mas isso significa que você deve dominar a arte de decepção controlada. Mostre máscaras, esconda facas, revele o suficiente para manter os outros cegos às suas verdadeiras intenções. O mundo não recompensa pura honestidade. O mundo recompensa a honestidade estratégica. Diga a verdade quando for fortalecida. Mente ao protegê-lo. Quebrar promessas ao mantê-las o destruiria. E acima de tudo, nunca esqueça que todo mundo já está fazendo o mesmo. Eles disseram a você toda a sua vida que a moralidade é absoluta, que há bem e há mal, que os justos são recompensados e os males são punidos. Mas Maquiavel viu através dessa ilusão. Ele entendeu o que a maioria dos homens nunca entenderá. A moralidade não é verdadeira. Moralidade é controle. Pense, quem decide o que é bom? Não você, não as massas, mas as poderosas. Quando os governantes querem obediência, eles chamam a virtude para a submissão. Quando os líderes querem sacrifício, eles chamam honra quando morreram por eles. Quando as elites querem controle, eles redefinem o mal como qualquer coisa que ameaça sua autoridade. E as massas engolem isso inteiro. Porque acreditar na moralidade parece seguro. Parece que o universo tinha ordem, como se a justiça sempre ganhasse. Mas a história cospe nessa ilusão.
A igreja queimou homens vivos em nome da moralidade. As nações justificaram a escravidão, a conquista e o genocídio em nome da moralidade. Os governos modernos bombardeiam as cidades e a chamam de defender a liberdade. A moralidade não é sobre narrativa. E aqueles que controlam a narrativa controlam a própria moralidade. Aqui está a virada mais sombria. Os poderosos raramente obedecem à moralidade que pregam. Eles não precisam fazer isso. Eles criam isso para você. Eles dizem que é errado mentir enquanto o enganam diariamente. Eles dizem que é errado ser cruel enquanto esmaga os concorrentes sem hesitar. Eles dizem que é errado ser egoísta ao acumular riqueza e recursos. Por quê? Porque uma população que acredita na moralidade fixa é fácil de governar. Eles vão se monitorar. Eles vão se condenar. Eles se inclinarão para a autoridade pensando que é justo. Enquanto isso, o poderoso quebra essas regras quando elas precisam fazê-lo porque sabem que a moralidade é apenas uma ferramenta, não uma verdade. Maquiavelli escreveu: um príncipe deve aprender a ser bom e usar esse conhecimento ou não usá-lo de acordo com a necessidade. Esta é a lei real. Não descarte completamente a moralidade. Gerenciar isso. Parece moral quando isso serve a você. Isso quebra a moralidade quando a sobrevivência exige. E acima de tudo, você nunca se torna prisioneiro do código moral de outra pessoa. Porque o homem que se apega à moralidade a todo custo é um peão. Mas o homem que dobra a moralidade à sua vontade é um rei. Cada império, cada empresa, cada família, cada relacionamento sobrevive na mesma economia oculta. Sem dinheiro, sem amor, sem honra, mas medo e recompensa. Maquiavel entendeu essa lei com clareza brutal. Ele sabia que os homens não são movidos por ideais abstratos, mas por sensações imediatas, medo da dor e fome de prazer. Remova as decorações da moralidade, religião, política e você encontrará a mesma maquinaria por baixo. Os reis mantêm suas coroas não pelo direito divino, mas porque as pessoas temem sua raiva mais do que o governo odeia. As empresas mantêm os funcionários alinhados com a cenoura suspensa de uma promoção e o chicote do desemprego. Os pais levantam os filhos não apenas através da sabedoria, mas também através de recompensas e punições de tecidos na vida cotidiana.